Meus amigos e irmãos de Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, professor de escola bíblica, obreiro da casa do Senhor. Meus irmãos, iremos estudar a lição juvenis, onde fala sobre a lição número 6, onde diz o seguinte: o amor não arde em ciúmes. Certo? O nosso texto lá diz o seguinte: ou cuidai vós que, em vão diz as Escrituras, o Espírito em que vós habita não tem ciúmes. Na verdade é uma pergunta, não é? Tiago capítulo 4, versículo 5. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a leitura bíblica que está lá em João capítulo 3, do 22 ao 36. O primeiro capítulo fala sobre o ciúme, certo? O segundo capítulo, os perigos de arder em ciúme. Desculpa. O terceiro, superando o ciúme. Certo? E o capítulo 4, o verdadeiro amor é libertador. Certo? Então, meus irmãos, uma lição boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, vamos lá. O amor não arde em ciúme. Certo? Lição número 6, juvenil. Meus irmãos, nós precisamos estar conectados com o Criador. Certo? Nós podemos ler em Romanos 12, 18. Vocês podem ver Romanos 12, 18. Certo? Vamos ler aqui Romanos 12, versículo 18, certo? Romanos 12, versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz uns com todos os homens, né? Tende paz com todos, certo? Então, nós temos que estar conectados com o nosso Criador, certo? Ou seja, meus irmãos, um bom relacionamento é um dos pilares, certo, do ensino e do aprendizado. Se eu tenho um bom relacionamento com o meu professor, com a minha professora, com o meu pastor, certo, com aqueles que estão acima de mim, quando eu digo assim, acima de mim, aqueles que estão pastor, evangelista, né, tudinho. Então, meus irmãos, se eu tenho um bom relacionamento com eles, eu vou ter um bom aprendizado, certo? Um bom aprendizado. Se eu tenho um bom aprendizado, meus irmãos, e se eu tiver um bom relacionamento para com o meu próximo, e se eu tenho um bom aprendizado, eu vou poder ensinar, certo? Então tem esses dois casos aqui. Ter um bom relacionamento é um dos pilares do ensino e do aprendizado. Meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que o ciúme, certo, é um sentimento comum entre nós. Porém, se passar do limite, se torna perigoso, certo? E doentio. Então nós temos que ter cuidado, certo? Com esse sentimento que todos nós temos, que é esse sentimento de ciúme. Nós temos que ter todo esse cuidado, certo? Porque isso para não ser prejudicial à nossa saúde espiritual, certo? Vamos lá, meus irmãos. O primeiro capítulo fala sobre o ciúme. Vamos lá. Meus irmãos, o dicionário diz o seguinte: ciúme é um estado emocional, certo? Que envolve sentimento, certo? Que envolve sentimento penoso, certo? Em relação a uma pessoa que pretende exclusividade, certo? E tem receio, certo? E tem receio que a pessoa amada mostre afeto por outra, certo? Então tem tudo isso. Nós vemos aqui que tem esse receio. No Antigo Testamento, né, ciúme, inveja e zelo vem do mesmo termo, certo? No termo hebraico, certo? O ciúme, meus irmãos, pode despertar a inveja. Provérbios 27, versículo 4. Vamos ler aqui, meus irmãos. Então, meus irmãos, se o ciúme não tiver um limite, ele vai despertar outros sentimentos que não é bom para o nosso viver espiritual. Provérbios 27, 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Então, meus irmãos, o ciúme, ele desperta inveja, certo? Então nós temos que lutar contra tais sentimentos, não é isso? Meus irmãos, no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, nós vemos aqui, meus irmãos, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso.
O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Que o ciúme, ele pode ser positivo, certo? E ele pode ser negativo, certo? O positivo, meus irmãos, é esse daqui, olha, o ciúme natural, né? E o ciúme, vou repetir, o ciúme, ele pode ser tanto positivo como pode ser negativo. O positivo, meus irmãos, aquele ciúme positivo, ele é o chamado de ciúme natural, que tem a ver com zelo, né? Com zelo, com cuidado, certo? Com cuidado, certo? Já o negativo, ele tem a ver com isso aqui, olha, o ciúme chamado patológico, né? Isso, patológico, meus irmãos, é alguma coisa que caracteriza doença, né? Um sentimento doentio, certo? Então, meus irmãos, ciúme patológico muitas vezes não tem sentido em muitos casos. É uma mistura de ódio, tristeza, insegurança, posse e querer controlar o outro, certo? A falta de autoestima faz nascer tal sentimento, né? Que sentimento é esse? Esse ciúme negativo, que pode ser traduzido como ciúme patológico ou doentio, certo? Meus irmãos, já muitas vezes o ciúme natural, quando possuímos um sentimento de zelo, certo? De zelo, com o intuito de cuidar, fazer o bem e querer o melhor ao próximo, é saudável. Por exemplo, meus irmãos, vamos ler aqui, livro de Êxodo, capítulo 20, certo? Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte: só uma parte do versículo aqui, olha. Vamos ler o versículo todo. Não te encurvarás a elas, nem a servirás. Está falando das imagens de escultura, certo? Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, certo? Deus zeloso. Então, meus irmãos, aqui é um exemplo de ciúme natural, que tem a ver com zelo, e zelo significa cuidado. Então, meus irmãos, quando o ciúme é positivo, é aquele zelo de querer cuidar, certo? Quando ele é negativo, ele é um ciúme patológico, doentio, que é uma mistura de ódio, tristeza, insegurança, de posse, querer fazer que o outro seja sua posse, querer controlar, né? Então, meus irmãos, muitas coisas, meus irmãos, podem desencadear através daquele ciúme doentio. Vou parar por aqui e já iremos iniciar, certo? Já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando à outra parte aqui da lição, meus irmãos, nós vemos aqui, olha, lembra que nós estávamos falando, meus irmãos, sobre aquele ciúme doentio, né? Aquele patológico, certo? Então, meus irmãos, se ele pode ser letal, certo? Ele pode ser letal. Desde nasce o crime passional. O que é um crime passional? É cometido por paixão, certo? Então, um crime passional é um crime cometido por paixão, certo? Ou seja, por motivação emocional, né? Por ciúme, né? Ou às vezes às vezes a gente tem muito na TV, às vezes o relacionamento acaba, aí uma das partes não aceita o fim do relacionamento, não aceita a separação, aí vai lá e mata ou manda matar a outra pessoa, certo? Ou muitas vezes por traição, por ciúme e tudo. Então isso é um crime passional, certo? Tem a ver por motivação emocional. Meus irmãos, o capítulo 2 da lição aqui diz arder em ciúmes, certo? Vamos lá, meus irmãos. Dependência emocional, certo? O próprio nome já diz, é depender emocionalmente de alguém, certo? É depender emocionalmente de alguém. É quando não se respeita, certo? A individualidade do outro, certo? Ou seja, receio que o outro crie uma certa autonomia, né? Aquele pensamento, eu não vou permitir que meu cônjuge, né, tenha uma certa autonomia, né? Porque eu quero que ele ou ela fique sempre aos meus pés. Então, meus irmãos, isso é uma dependência emocional, né? Isso é um ciúme doentio, né? Patológico, certo? Meus irmãos, essa dependência aqui, olha, essa dependência aqui emocional, ela se caracteriza, certo? Dependência emocional se caracteriza pelo apego excessivo, certo, a uma pessoa. Ocorre entre amigos, certo, parentes e mais comum entre cônjuges, certo, por causa do relacionamento emocional e sentimental, certo? Então é mais comum entre
entre cônjuges, certo? Meus irmãos, ele é mostrado essa dependência emocional, certo? Ela é mostrada em filmes, literaturas, né, séries, tudinho. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, o exemplo de Romeu e Julieta de Shakespeare, né? Onde era um amor proibido, certo? Onde um não podia se relacionar com o outro, mas eles pularam todas as barreiras e morreram juntos ali. Então, é aquele sentimento que um não pode viver sem o outro. Então, tem a ver com isso aqui também, certo? Era um relacionamento proibido, que não poderia se relacionar, certo? Mas eles burlaram as barreiras até que morreram juntos, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, olha aqui, um relacionamento saudável, certo? Que é isso que a Bíblia quer para nós, certo? Um relacionamento saudável. A felicidade não está exclusivamente no outro, certo? Eu só vou ser feliz se eu tiver alguém do meu lado, só vou ser feliz com fulano ou com fulana. Claro, meus irmãos, que a felicidade depende de um do outro, mas primeiramente vem de Deus, meus irmãos. A felicidade, primeiramente, ela vem de Deus. Então, um relacionamento saudável é aquela felicidade que não está exclusivamente no outro. Precisa do outro, mas não está exclusivamente no outro. Vou repetir. Um relacionamento saudável é a felicidade a felicidade não está exclusivamente no outro. Precisa do outro, mas não está exclusivamente no outro, certo? É mais um conjunto de relacionamentos. Que conjunto é esse para ser feliz? É um conjunto de vários relacionamentos. Primeiro, o relacionamento com Deus. Segundo, com eu mesmo. Depois, com você, com o cônjuge, né? Com filhos, com amigos, com parentes, certo? Vocês podem ver lá João, capítulo 16, versículo 22. Vamos ler aqui. Livro de João, capítulo 16, versículo 22. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Então, meus irmãos, a alegria, primeiramente, ela vem de Deus, certo? Vamos lá, meus irmãos, a lição fala sobre dependência afetiva. O que é uma dependência afetiva, certo? Como já estava dizendo, é uma dependência de uma afetividade de outra pessoa. Ela vem com a insegurança, certo? É uma coisa, a dependência negativa, meus irmãos, é uma ação, é um sentimento negativo, certo? Porque ela vem com a insegurança, com a baixa autoestima, certo? E se prende a alguém, fazendo dessa pessoa o centro da sua vida, certo? O centro da nossa vida deve ser Deus, certo? Claro que nós precisamos das outras pessoas, né? Parentes, cônjuges, amigos, né? Parentes e por aí vai, meus irmãos. Mas nós vemos aqui que o centro da nossa vida deve ser Deus, certo? Deus. E depois eu devo cuidar de mim mesmo. Meus irmãos, a lição também fala sobre relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? É um relacionamento com outra pessoa, mas ele se torna abusivo quando passa a não respeitar a individualidade do outro, certo? Olha aqui, olha. Vem do ciúme doentio, afeta relações entre amigos, parentes, cônjuges e no âmbito laboral, né? Um ambiente laboral. O que é um ambiente? Olha aqui, olha. O que é um ambiente laboral? É um ambiente de trabalho, certo? Um ambiente de trabalho. Muitas vezes, meus irmãos, quando o relacionamento é abusivo, né? Ciúme, tudinho, vem afetar o ambiente de trabalho, certo? O relacionamento abusivo, meus irmãos, ele destaca-se pela violência, certo? Pela violência física. O que é uma violência física? Tem a ver com agressões físicas e sexuais, certo? Ele também vem aqui, meus irmãos, pela violência psicológica. O que é uma violência psicológica? Tem a ver com agressão verbal, privações, manipulações e chantagens, ameaças, certo? E controle excessivo, certo? O que é um controle excessivo? Certo? E o controle excessivo, né? Querer controlar tudo, certo? E também, meus irmãos, o relacionamento abusivo se destaca-se pela violência física, pela violência psicológica, certo? Pela violência material, né? Que é esconder, roubar, destruir os pertences do outro. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham aprendido. Vou parar por aqui e já irei iniciar aqui o outro capítulo aqui da lição. Paz do Senhor.
Meus irmãos, voltando na última parte aqui da lição, meus irmãos, nós vemos aqui, olha, Saul falando sobre o ciúme doentio, né, aquele ciúme patológico. Nós vemos aqui, meus irmãos, veja aqui um grande exemplo de um ciúme patológico, de um ciúme doentio. A Bíblia diz, meus irmãos, que Saul, né, nós vemos aqui que Saul ele convida após a vitória de Davi, né, Davi já era pajem de suas armas, né, Davi tocava a arca para Saul. Quando ele venceu o gigante, ele disse para Davi que ele seria como um filho para Saul, né, que ele comeria a mesa do rei. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que o ciúme doentio ele vai tirando em vez de acrescentando. Ele vai tirando o quê? As nossas qualidades. Ele vai deixando a gente cego. Então, meus irmãos, era o que acontecia com Saul. Saul, ele vem das vitórias ali de Davi. Nós vimos aqui as vitórias vinham da parte de Deus, vinha para a nação de Israel. Até que chegou o dia, meus irmãos, que as mulheres começaram a cantar. Nós podemos ver assim, 1 Samuel 18, capítulo 6 ao 10. As mulheres cantavam: Saul feriu milhares, porém Davi feriu 10 milhares. Então isso despertou mais ainda o ciúme, certo? Até que Saul ele passa a tentar matar ali, meus irmãos, Davi. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, um grande exemplo aqui de um ciúme patológico, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, o ciúme excessivo, certo? Ele sempre vai trazer prejuízos, vai trazer prejuízo à vida do outro, certo? Traz ansiedade, medo de errar, medo de ser criticado, passa a ser, muitas vezes o conjunto passa a ser, principalmente as mulheres, muitas vezes é agredida, certo? Por isso, meus irmãos, devido a esse clima, esse ambiente pesado, né? Desenvolve crises de pânico, certo? Devido a esse ambiente perverso, né? Esse ambiente pesado, passa a criar crises de pânico, certo? Pelas ameaças constantes, certo? Nós vemos aqui, muitas vezes meus irmãos sofrem abusos, se torna instável emocionalmente, certo? Perde o controle da vida e muitas vezes desenvolve uma depressão e muitas vezes até o suicídio. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que isso não, infelizmente, isso não é uma coisa incomum, é uma coisa comum devido às pessoas estarem distantes de Deus, devido às pessoas não recorrerem a Deus, meus irmãos. Claro, meus irmãos, quem tem certos problemas deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, tratamento, certo? Mas o melhor tratamento, meus irmãos, primeiramente, ele vem de Deus, certo? Deus ele cura certas feridas. Meus irmãos, o capítulo 3 fala sobre superar o ciúme, certo? Primeiro, meus irmãos, saber esperar, certo? Diante de uma confusão ou de alguma coisa que venha estar relacionada com o ciúme, nós devemos primeiramente esperar, certo? Olha aqui, meus irmãos, uma das características de um cristão, ter domínio próprio, certo? Eu estava vendo lendo um livro. O escritor dizia o seguinte, não lembro qual foi o escritor, dizia o seguinte: diante de uma confusão, certo? Diante de uma confusão armada, certo? Aquela confusão todinha explodiu ali. Se nós parássemos para pensar durante um minuto, pelo menos um minuto, certo? Alguns minutos, ele fala um minuto, mas alguns minutos, a lição fala 20, mas se nós diante de uma confusão, nós parássemos para pensar, nunca ia ter confusão, porque a gente ia pensar o motivo que poderia levar a isso. Muitas vezes os motivos são motivos fúteis, certo? Não tem cabimento, não tem cabimento em certas confusões. Então, meus irmãos, nós devemos estar ouvindo próprio, né? Provérbios 25, 28. Vamos ler aqui. Provérbios 25, versículo 28. Diz o seguinte. 25, 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, uma coisa descontrolada leva à ruína, certo? Olha aqui, meus irmãos. Então, depois de alguns minutos, podemos esperar, certo? Reconheça seus erros, certo? E saiba os seus limites. Você pode ver lá Romanos, capítulo 13, versículo 14, certo? A inveja, meus irmãos, ela pode criar um ciúme patológico, como nós já falamos aqui. E o melhor, meus irmãos, de tudo isso, tem tratamento, certo? Tem tratamento. Vocês podem ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Mateus 11, 28, certo? Então tem tratamento. Meus irmãos, vamos ler aqui 1 Pedro, certo?
Mateus capítulo 20, Mateus 11. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Perdão, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certo? Agora Pedro, livro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre ela toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? E o quarto, meus irmãos, fala sobre o amor é libertador, certo? O amor é libertador. Vamos ler primeiro uma das cartas mais bonitas escritas por Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 13, certo? 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 7, diz o seguinte, né? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, mas não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o amor ele é libertador. Através do amor, meus irmãos, nós aprendemos a cuidar. Através do amor nós aprendemos a cuidar, certo? A respeitar. Olha aqui. A respeitar. Amém, meus irmãos? Então o amor ele é libertador. E para finalizar, meus irmãos, a lição diz o seguinte aqui, olha. Veja aqui. Forma de ciúme. Ciúme lógico, né? O que é o ciúme natural, certo? Zelo pela pessoa, zelo pelo que pertence a ela, cuidado, proteção. O ciúme psicogêneso, que é aquele ciúme patológico, certo? Que é aquele ciúme doentio, né? Geralmente vem da infância, né? Com desastres de paixão, né? Com relacionamentos frustrados, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, o ciúme pueril, né? Que vem da imaturidade crônica, meus irmãos. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina a sermos pessoas maduras, certo? Nós não podemos ser imaturos, certo? Olha aqui, meus irmãos, outras causas do ciúme doentio, né? Motivos da parte do marido ou da mulher, conversas mentirosas de terceiros. Olha aqui, meus irmãos, a mentira, certo? A mentira, ela desperta, certo? Ela desperta o ciúme doentio, certo? Então, meus irmãos, que nós vemos evitar, né, a mentira, meus irmãos, porque a mentira ela não vem de Deus, né? A mentira, meus irmãos, ela desperta a desconfiança. A desconfiança, certo? A desconfiança. Então, meus irmãos, que nós venhamos nos apegar na palavra de Deus, porque Ele é que nos ensina, Ele que nos ajuda, meus irmãos, e a palavra de Deus só nos ensina a ser pessoas melhores. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.